Olá, alunos! Estamos iniciando agora o segundo bimestre. Primeiro bimestre nós fechamos com o PA e PG. Se você não fez a sua avaliação de PA e PG, entre em contato comigo no privado. Nós vamos marcar um horário para que você faça. Mesmo que você esteja trabalhando, a gente pode passar a avaliação para você fazer no final de semana, ok? Você tem que fazer, eu não vou só considerar as atividades da apostila. Então, se você pegou o apostilado, você tem que fazer prova do mesmo jeito como os colegas que estão fazendo as atividades na plataforma, entregando pelo WhatsApp e vão fazer a prova, vocês também terão que fazer, certo? Bom, nesse segundo bimestre nós vamos ver um assunto agora realmente segundo ano, porque PA e PG é um conteúdo mais do primeiro ano, que vocês tinham que ter visto e vocês viram. Bom, vocês viram até um pouquinho de exponencial, porque foi muito trabalhada a questão de exponencial por causa do coronavírus. Agora nós vamos entrar em matrizes. Matrizes, determinantes e sistemas lineares. Vamos comigo então? Alguns têm material online, outros imprimiram, então vamos lá? Matrizes, introdução. O crescente uso dos computadores tem feito com que a teoria das matrizes seja cada vez aplicada em áreas como economia, engenharia, matemática, física, dentre outras. Vejamos um exemplo. A tabela a seguir representa as notas de 3 alunos em uma etapa. Bom, aluno A tirou 8 em Química, 7 em Inglês, Literatura 9, Espanhol 8. Aluno B tirou 6 em Química, 6 em Inglês, 7 em Literatura e 6 em Espanhol. Aluno C tirou 4 em Química, 8 em Inglês, 5 em Literatura e 9 em Espanhol. Pessoal, a organização dos números forma uma matriz. O que é uma matriz? Matriz é uma tabela formada por M linhas e N colunas. Esse é o conceito de matrizes. Elas podem vir entre parênteses ou entre colchetes. Ou melhor, os números podem ser organizados entre colchetes ou entre parênteses. Se quisermos saber a nota do aluno B em literatura, basta procurar o número que fica na segunda linha e na terceira coluna da tabela. Vamos agora considerar uma tabela de números dispostos em linhas e colunas, como no exemplo acima, mas colocados entre parênteses ou colchetes. Conceituando, matriz é uma tabela formada por números dispostos entre parênteses ou colchetes, organizados por M linhas na horizontal e N colunas na vertical. Exemplo, quantas linhas? 1, 2, 3. 3 linhas por, o X representa por 1, 2, 3, 4. 4 colunas. Então aqui é uma matriz de ordem 3 por 4. Ela tem 3 linhas na horizontal e 4 colunas na vertical. Seguindo o material então, vamos agora considerar uma tabela de números dispostas em linhas e colunas, como no exemplo acima, mas colocados entre parênteses ou colchetes. Bom, colchetes ou parênteses, é desse jeito que você organiza os números em uma matriz. Bom, nós temos então aqui, ó, primeira linha, segunda linha e terceira linha. Então a linha você lê pela horizontal. E na vertical, você tem primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Em tabelas assim dispostas, os números são os elementos. As linhas são enumeradas de cima para baixo, as colunas da esquerda para a direita. Então aqui eu tenho, novamente, primeira linha, segunda linha,
terceira linha. A ordem nesse caso é 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eu tenho 3 linhas por 3 colunas. Vamos ver agora as colunas. Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Essa matriz, pelo fato de ela ter 3 linhas e 3 colunas, ou seja, os números de linha, o número de linha e coluna são iguais, ela é chamada de matriz quadrada. Matriz quadrada. Aí você coloca a ordem, de terceira ordem. Então, entenda, se ela é quadrada, você está dizendo que ela tem 3 linhas e 3 colunas. Você não precisa colocar como essa daqui que nós tínhamos colocado, que ali é uma matriz de ordem 4 por 3. Aqui não há necessidade. Se você também, você pode escrever assim, matriz quadrada de ordem 3. Também está certo. Se você quiser colocar a terceira ordem de ordem 3, está certo do mesmo jeito. Também com M linhas e N colunas, M e N, números naturais diferentes de zero, são denominados matrizes, M por N. Na tabela anterior temos, portanto, uma matriz de ordem 3 por 3. Então vamos ver um exemplo que está no material. Eu tenho então uma matriz de ordem 2 por 3. E aqui eu tenho uma matriz de ordem 2 por 2. É muito importante você saber a ordem. M é o número de linhas, N o número de colunas. Então M por N. Bom, aqui o nome dessa matriz é matriz O nome dessa matriz é matriz de ordem 2 por 3. Aqui, conforme já tínhamos dito, como ela tem um número de linhas e colunas iguais, então matriz quadrada de ordem 2. Ou segunda ordem. Você pode escrever matriz quadrada de segunda ordem ou matriz quadrada de ordem 2. Só que você tem que entender que ela tem, então, 2 linhas e 2 colunas. Nós estamos na página 3 agora. Notação geral das matrizes. Costuma-se representar as matrizes por letras maiúsculas e seus elementos por letras minúsculas, acompanhados por 2 índices que indicam, respectivamente, a linha e a coluna que o elemento ocupa. Assim, uma matriz A do tipo N por N é representada por... Então veja bem, o nome da matriz é uma letra do alfabeto latino maiúscula. Dentro nós teremos os elementos representados por letras do alfabeto latino minúsculas. Como o nome da matriz é A, aqui vai ser Azinho. A11 significa elemento que está na primeira linha, primeira coluna. A12, elementos que estão na primeira linha, segunda coluna. A13, elementos que estão na primeira linha, terceira coluna. E assim por diante, até chegar no A1N, ou seja, elemento que está na primeira linha e, dependendo, a coluna onde ele estiver. Vamos ver agora a segunda linha. Elemento A21 está na segunda linha, primeira coluna. Elemento A22 está na segunda linha, segunda coluna. Elemento A23 está na segunda linha, terceira coluna. E assim por diante, até chegar no elemento que estará na segunda linha, dependendo do número na coluna. Assim nós teremos infinitos elementos posicionados, e aí nós chegaremos então a M1, ou seja, elementos que estão numa linha na primeira coluna. A M2, que está numa linha da segunda coluna. A M3, um elemento que está numa linha na terceira coluna, e assim por diante até chegar na linha e na última coluna. Então, a ordem dessa matriz genérica ou geral é M por N. Por que M por N, professor? Porque eu não sei quantas linhas e quantas colunas tem aqui. M linhas e N colunas.
Se não for expresso estruturalmente, pode ser abreviadamente, ou seja, A é igual elemento IJ a M por N, que I e J representam respectivamente a linha e a coluna que o elemento ocupa, ou seja, a sua posição. Então, por exemplo, primeira linha, primeira coluna, é a posição onde esse elemento está dentro da matriz M por N. Segunda linha, terceira coluna, a posição que está esse elemento dentro da matriz M por N. Está na segunda linha, terceira coluna. É a posição que ele ocupa. Por exemplo, na matriz geral, o elemento A23 é o elemento que está situado na segunda linha da terceira coluna. Então vamos entender a posição dos elementos dentro de uma matriz. Na matriz temos, o nome da matriz é A, eu tenho quantas linhas e quantas colunas? Eu tenho 3 linhas e 3 colunas. Então ela é quadrada de terceira ordem ou ordem 3. Então, como o nome dela é A, os elementos são A1. Quem é o elemento que está na primeira linha, primeira coluna? O 2. Quem é o elemento que está na primeira linha, segunda coluna? Menos 1. Quem é o elemento que está na primeira linha, terceira coluna? 5. Vamos ver agora a segunda linha. A21. Quem ocupa? 4. A22. Quem ocupa? Meio. A2, 3, quem ocupa? Raiz de 2. A3, 1, quem ocupa? 0. A3, 2, quem ocupa? 1. A3, 3, quem ocupa? Negativo 2. Então, nessa outra matriz, o nome da matriz é B, então eu terei os elementos B11, B12, B13, e B14. Bom, quantas linhas eu tenho? Eu tenho apenas uma linha e quantas colunas? 1, 2, 3, 4. Olha que interessante, ela só tem uma linha. Então o nome dessa matriz é matriz linha, porque só tem uma, de ordem 1 por 4. Esse é o nome dessa matriz. Aquela matriz quadrada de terceira ordem ou ordem 3. Por que ela é quadrada? Porque ela tem 3 linhas e 3 colunas. É o mesmo tanto de elementos. Aqui não. Eu só tenho uma linha e 4 colunas. Quem ocupa a posição B11? Menos 1. Quem ocupa a posição B12? 0. Quem ocupa a posição B13? 2. Quem ocupa a posição B14? 5. Então você tem que saber a ordem do elemento dentro da matriz. Olha aqui, o nome da matriz é B, B e J, 1 por 4. Então eu estou dizendo que essa matriz, o nome dela é B, os elementos B e J terão uma linha e 4 colunas. Essa daqui, o nome da matriz é A, elementos A e J, de ordem 3 por 3, ou quadradas de terceira ordem, ou quadradas de ordem 3. Então você pode escrever a matriz assim, ou resumidamente. Então é a escrita simbólico-matemática que você tem que dominar. Pessoal, vamos dar uma pausa no material e vamos agora começar a resolver alguns exercícios a respeito de construção de matrizes, a partir de uma matriz geral, que eu apresentei agora há pouco para vocês. Bom, esse exercício está no material de vocês, está na página 13. Questão 1. Construa uma matriz A de ordem 2 por 3, formada pela lei A e J é igual a 3i ao quadrado menos J. Bom, tá aqui eu tenho o nome da matriz. Ela tem quantas linhas? 2. Então, A1, 1, A2, 1. Quantas colunas? 3. A1, 2, A1, 3, A2, 2, A2, 3. De ordem 2 por 3. Lembram desse símbolo? Então, a matriz A será... Bom, agora eu vou aplicar a lei. I significa a linha, que é o primeiro elemento, primeiro número aqui do elemento. E o J é o segundo número do elemento. Então vai ser assim, ó.
A lei ela muda, tá? Nesse caso, a lei para formação é 3 vezes o primeiro ao quadrado, 1 ao quadrado, menos o segundo ao quadrado. Então, o primeiro ao quadrado menos o segundo. 3, 1 ao quadrado menos 2. Ó, vou seguir, ó. Primeiro ao quadrado menos o segundo. 3 vezes 1 ao quadrado menos 3. Agora eu vou fazer aqui. 3 vezes 2 ao quadrado menos 1. 3 vezes 2 ao quadrado menos 2. 3 vezes 2 ao quadrado menos 3. Eu estou resolvendo assim para você entender. Então, a matriz A é igual. Então, a matriz A é igual. 1 ao quadrado, 1 vezes 3, 3. 3 menos 1, 2. 1 ao quadrado, 1 vezes 3, 3. Menos 2, 1. 1 ao quadrado, 1 vezes 3, 3. Menos 3, 0. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 3, 12. Menos 1, 11. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 3, 12. Menos 2, 10. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 3, 12. 12 menos 3, 9. De ordem 2 por 3. Então essa matriz tem 2 linhas e 3 colunas. 2 linhas na horizontal, ó. 1, 2 e 3 colunas. 1, 2, 3. O nome dela é matriz A, de ordem 2 por 3. Cujos elementos são esses, de acordo com essa lei. Bom, então nós vamos resolver mais um exemplo. Aquele número 1 está na apostila, esse daqui e o próximo não estão na apostila, mas nós vamos resolver para que vocês assimilem bem. Escreva a matriz A, cujos elementos A e J, quantas linhas tem ao todo? 3, quantas colunas? 2. Na qual o elemento A e J é formado por I mais 2 vezes J. Então a primeira coisa que nós temos que formar é a matriz geral. Se você quiser colocar parênteses ou colchetes, não tem diferença. Então A1, 1, A2, 1 e A3, 1. Ó, 3 linhas. Agora quantas colunas? 2. Já tem a primeira, agora a segunda. 1, 2, 2, 2, 3, 2. De ordem 3 por 2. 3 linhas, 2 colunas. Agora eu vou aplicar a lei. Bom, eu vou pegar o I mais 2 vezes o J. Então, 1 mais 2 vezes 1. 1 mais 2 vezes 2. 2 mais 2 vezes 2. 2 mais 2. Aqui, ó. 2 mais 2 vezes 1. 2 mais 2 vezes 2. 3 mais 2 vezes 1. 3 mais 2 vezes 2. Vocês viram que eu me enganei aqui? Então tem que ter muita atenção. Então a matriz A ficará assim. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 2 vezes 1, 2, mais 2, 4. 2 vezes 2, 4, mais 2, 6. 2 vezes 1, 2, mais 3, 5. 2 vezes 2, 4, mais 3, 7. De ordem 3 por 2. Então, esse conteúdo, para que ele serve também? Vocês não têm conta em banco? Na hora que vocês colocam o cartão, que vocês digitam, se você erra a senha, ela erra a sequência da matriz, então ela não abre tua conta, ela te dá 3 chances. Vamos resolver o exemplo 3. Escreva a matriz B, com seus elementos B e J. A matriz terá 3 linhas e 3 colunas, em que B e J é igual a 10 vezes I. 10 vezes I mais J, se I for igual a J. E 0 se I for diferente de J. Pode acontecer de ter várias leis aqui para determinar os elementos. Então, aqui eu tenho 2 leis para determinar o elemento.
Então a primeira coisa é construir a matriz geral. B11, B21 e B31. Eu tenho três linhas. B12, B13, B22, B23, B32 e B33. Bom, se o I for igual a J, eu vou pegar 10 vezes o primeiro mais o segundo. 1, são iguais. Então, 10 vezes 1, mais 1. São diferentes. E 1 e 2 são diferentes. Quando for diferente, não tem que fazer conta nenhuma, só colocar o zero. São diferentes, só coloca o zero. São diferentes, só coloca o zero. São iguais? 10 vezes o segundo mais o último. São diferentes? Zero. São diferentes? Zero. São diferentes? Zero. São iguais? 3 vezes 10 mais 3. 10 vezes 1, 10, mais 1, 11. 0, 0, 0. 10 vezes 2, 20, mais 2, 22. 0, 0, 0. 10 vezes 3, 30, mais 3, 33. Então, essas duas leis definem essa matriz quadrada de terceira ordem. Pessoal, nós temos vários tipos de matrizes. No decorrer do conteúdo, eu já fui mostrando e identificando para vocês alguns tipos. Mas vamos lá. Matriz linha é aquela matriz que tem uma única linha e ela pode ter várias colunas. Matriz coluna é aquela matriz que só tem uma coluna e pode ter várias linhas. Matriz quadrada é aquela que o número de linhas é igual ao número de colunas. Matriz nula é aquela formada apenas com os elementos zeros. Matriz diagonal, ela tem que ser uma matriz quadrada. E ela é diagonal porque na diagonal principal nós teremos elementos diferentes de zero. E nas outras eles serão zeros. Matriz identidade também é uma matriz quadrada, onde ela tem na diagonal principal apenas o elemento 1 e os demais serão zeros. Matriz transposta é aquela matriz quando eu transponho o número de linhas que passam a ser colunas, ou vice-versa, a coluna passa a ser linha. Matriz simétrica é aquela matriz quadrada que quando você transposta, ela volta a ser ela mesma. Por isso que ela é simétrica. Simetria significa o seguinte, olha, tem aqui, eles são simétricos, ó. Eles se encaixam certinho. Não são iguais, eles são simétricos, certo? Matriz oposta é aquela matriz que os elementos mudam o sinal. Então, uma hora o elemento é positivo e ele muda de sinal, fica negativo. Então, os elementos mudam de sinal. Por isso que elas são chamadas de matriz oposta. Agora a gente vai analisar então cada exemplo que o material trouxe aí. Vamos lá? Então lá na parte de baixo da página 3 do material, nós temos o subtítulo Matriz linha, matriz coluna e matriz quadrada. Algumas matrizes por suas características recebem denominações especiais. Matriz linha, matriz do tipo 1 por N, ou seja, com uma única linha. Por exemplo, a matriz A, 4, 7, menos 3 e 1 é apenas uma linha, do tipo 1 por 4. E ela tem 4 colunas. Cada número desse representa uma coluna. Está na matriz linha do tipo 1 por 4. Matriz coluna, matriz do tipo M por 1, ou seja, com uma única coluna. Por exemplo, a matriz coluna, B igual. Observe que eu tenho na primeira linha o elemento 1, na segunda linha o elemento 2 e na terceira linha o elemento menos 1. Mas ela tem apenas uma coluna, então é do tipo 3 por 1. Então, uma matriz coluna do tipo 3 por 1. Matriz quadrada, matriz do tipo N por N, ou seja, com o mesmo número de linhas de colunas, dizemos que a matriz é de ordem N. Por exemplo, a matriz é do tipo 2 por 2, isso é quadrada
de ordem 2. Então, o mesmo número de linhas é igual ao número de colunas. Matriz C, ele é primeira linha 2 e 7, segunda linha 4 e 1. Primeira coluna 2 e 4, segunda coluna 7 e 1. Em uma matriz quadrada, definimos a diagonal principal e a diagonal secundária. Então, a diagonal principal são os elementos nessa posição aqui, ó. E a secundária é nessa outra posição. Você não pode inverter, tá? A principal é formada por elementos A e J, tais que I é igual a J. Ou seja, A1, A2, 2, A3, 3 e assim vai. Na secundária temos que I mais J é igual a N mais 1. Ou seja, 1 mais 1 é igual a 2. 1 mais... Na secundária temos que I mais J é igual a N mais 1. Então veja bem, ó. 1 mais 2, 3. 2 mais 1, 3. Então veja aqui, ó. Observe a matriz a seguir. Quem é a diagonal principal? Menos 1, 0 e menos 6. Quem é a secundária? Menos 5, 0 e 5. O nome da matriz é matriz A3. O A1 é igual a menos 1, é elemento da diagonal principal, pois I é igual a J, que é igual a 1. A3, 1 é igual a 5, é o elemento da diagonal secundária, pois I mais J é igual a N mais 1. 3 mais 1 é igual a 3 mais 1. Matriz nula, matriz diagonal e matriz identidade. Na matriz nula, matriz que todos os elementos são nulos, é representada por 0 MN. Por exemplo, eu tenho duas linhas formadas por 0 e tenho 3 colunas também formadas por 0. Então, ela é chamada de matriz nula porque todos os elementos são zeros. Matriz diagonal é matriz quadrada, em que todos os elementos que não estão na diagonal principal são nulos. Então, veja bem, a diagonal principal, os elementos são 2 e 1 e os demais são nulos. Ela tem que ser uma matriz quadrada. Não tem como ter uma matriz diagonal se ela não for quadrada. Ó, de ordem 3 por 3. Olha os elementos da diagonal principal, 4, 3 e 7. Os demais são zeros. Matriz identidade, matriz quadrada em que todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os demais são nulos, é representada por IN. Essa aqui é a única matriz que tem símbolo, IN, sendo N a ordem da matriz. Por exemplo, I2, então identidade ordem 2. Eu terei uma diagonal principal formada por 1 e os outros elementos 0. I3, então eu terei uma matriz quadrada de ordem 3, identidade 1, 1, 1, e os demais elementos são 0. Assim, para uma matriz de identidade, IN é igual a IJ, que é igual a IJ, que é igual a 1 se I for igual a J, 0 se I for diferente de J. Essa é a lei que define a matriz de identidade. Matriz transposta, matriz simétrica e matriz oposta. Matriz transposta, matriz A elevado a T, obtida a partir da matriz A, trocando-se ordenadamente as linhas por coluna ou as colunas por linha. Por exemplo, eu tenho a matriz A, 2, 3, 0, que é uma linha, menos 1, menos 2 e menos 1, que é a segunda linha. A primeira linha passa a ser a primeira coluna de A elevado a T. E a segunda linha passa a ser a segunda coluna de A elevado a T. Desse modo, se a matriz A é do tipo M por N, A elevado a 3 é do tipo N por M. Note que a primeira linha de A corresponde à primeira coluna de A elevado a T, e a segunda linha de A corresponde à segunda coluna de A elevado a T. Matriz simétrica, matriz quadrada de ordem N, tal que elevado a T. Por exemplo, é simétrica, pois A12 é igual a A21, que é igual a 5. A13 é igual a A31, que é igual a 6. A23 é igual a A32, que é igual a 4. Ou seja, temos sempre AIJ igual a AJI. Então, eu tenho a matriz A, que é igual a 3, 5, 6, 5, 2 e 4, 6, 4 e 8. Se eu transportar ela, a primeira linha vai ser igual à primeira coluna. A segunda linha vai ser igual à segunda coluna. A terceira linha vai ser igual à terceira coluna. Por isso que ela é simétrica. Matriz oposta, matriz menos A, obtida a partir de A, trocando-se o sinal de todos os elementos de A, por exemplo. Se A é igual a 3, 0 e 4 menos A vai ficar menos 3, 0, menos 4 e 1. Eles vão trocar os sinais. 0 não tem sinal. Por isso que ele continua neutro. Caríssimos discentes, então nós terminamos aqui a primeira discussão sobre matrizes. Agora eu vou liberar para vocês uma lista de atividades do que nós discutimos até agora,
que vocês deverão fazer. E essa atividade vocês deverão entregar para mim hoje, até as 23 horas e 59 minutos. É atividade para ser feita em aula. Então nós tivemos meia hora de aula, vocês têm 1h30 para fazer as atividades. Correto? Bom estudo.